A paz de Cristo seja com todos. Agradeço ao Pai Eterno por mais esta oportunidade de poder estar aqui e compartilhar com vocês mais sobre o amor dele e da nossa esperança que se renova cada vez que nos colocamos aos cuidados de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, sabendo que sem ele não podemos fazer nada e verdadeiramente até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sou Dani Siqueira e esse é o 103º programa Notícias do Reino. Aleluia! O Senhor está trazendo algo novo para os nossos corações hoje. Um conteúdo fresquinho que certamente vai falar muito com você. Deus não está em silêncio, é a sua Bíblia que está fechada. Todos os nossos programas estão no YouTube, DS Produções Web. Você pode se inscrever em nosso canal, dar like, compartilhar com um amigo ao menos. Assim, você ajuda a plantar a semente do céu no coração de alguém. En-Gedi, o refúgio no deserto, livre da destruição de Sodoma. E a leitura bíblica é com a nossa querida Talita. Tendo Saul voltando de perseguir o espírito dos tempos, foi-lhe dito: eis aqui Davi está no deserto em Engedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi em caça de Davi e dos seus homens, não faltas dos penhas de cobras modestos. Se falarmos de Sodoma e Gomorra, certamente todo mundo conhece. Porém, En-Gedi, creio que é pouco familiar. Dizem por aí que notícia ruim corre rápido, mas aqui nós trazemos boas notícias. En-Gedi, o lugar que escapou da destruição de Sodoma e Gomorra, e foi um refúgio para o rei Davi quando este estava fugindo do rei Saul, que o perseguia. Você já tinha ouvido falar ou já teve o prazer de conhecer En-Gedi? Vamos lá. En-Gedi é um oásis e reserva natural localizada a oeste do Mar Morto, em Israel. En-Gedi é uma palavra hebraica composta En, que significa fonte ou nascente, e Gedi, que significa cabrito, fonte do cabrito, referindo-se aos cabritos selvagens que habitam a região. O local tem grande importância histórica, bíblica e arqueológica. Historicamente, é um local com evidências de habitação humana datado de cerca de 4.000 a.C., incluindo ruínas de uma antiga vila judaica. Para a arqueologia, abriga restos de um templo calcolítico e uma sinagoga da era romana, aproximadamente do 4º milênio antes de Cristo, período 4.000 a 3.001 a.C. Esses dados são muito importantes, pois nos indicam que En-Gedi já existia quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, e mais 3 cidades próximas, que são elas, Admá, Zeboim e Bela, que é a mesma Zoar, que a princípio não foi destruída para servir de refúgio para Ló e suas filhas, que foi um pedido de Ló para Deus. Porém, após a destruição das cidades da planície do Vale do Sidim, no Mar Morto, Ló e suas filhas deixaram Zoar para viver nas montanhas. Então Zoar, ou Bela, também foi destruída por Deus. A expressão Sodoma e Gomorra se aplica por extensão a essas 5 cidades do Vale de Sidim, no Mar Morto, também chamado Mar Salgado. Essas cidades foram mencionadas na Bíblia pela primeira vez em Gênesis. En-Gedi, por sua vez, foi mencionada em Gênesis 14 com o nome de Hazazon Tamar, nome antigo de En-Gedi. De volta, passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amoreus,
que habitavam em Hazazontamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar. E se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim. Então, no vale de Sidim, no Mar Morto, nessa época, estavam localizadas En-Gedi, chamada de Hazazontamar, e as demais cidades, Sodoma, Gomorra, Adimá, Zebolim e Bela ou Zoar. Vemos que esse texto indica habitantes em toda essa região no tempo de Abraão. No entanto, nesse lugar tão conhecido pela destruição que ocorreu devido à total depravação de um povo, conforme nos ensina a Bíblia em Gênesis 18 e 19, En-Gedi não somente escapou da destruição ou devastação decretada por Deus e que ocorreu nos seus arredores, como continua deslumbrante até hoje no meio do deserto. Arqueólogos encontraram evidências de que uma área na Jordânia, conhecida como Telel-Amã, pode ter sido o local de destruição dessas cidades pelo fogo. Objetos de cerâmica vitrificados, paredes derretidas, cristais de silícia e restos humanos carbonizados sugerem que, de fato, nesses locais ocorreu uma exposição a temperaturas extremamente elevadas. O apóstolo Pedro diz que Deus pôs as cidades de Sodoma e Gomorra para exemplo para quem vive impiamente. Então, se Deus dá tão grande exemplo de destruição mostrado para todas as gerações, e atualmente a arqueologia encontra evidências da veracidade do que nos relata a Bíblia, o que o Senhor Deus quer nos ensinar ou pode nos ensinar sobre a preservação de um lugar como En-Gedi, que nos textos de Cântico dos Cânticos, a amada é comparada às vinhas de En-Gedi. Tal é o prazer e a beleza que esse lugar inspira. Como um racimo de flores de rena nas vinhas de En-Gedi é para mim o meu amado. En-Gedi é um oásis maravilhoso em meio ao deserto, com cavernas exuberantes, beleza natural, com 4 cachoeiras, como a cachoeira de Davi, nascentes de água tão pura que a água é engarrafada e vendida para consumo, porque é água mineral. En-Gedi, água da vida no deserto. O Senhor é a fonte da água viva e o povo o esqueceu, procurando em fontes rotas. Desse texto de Jeremias, primeiro vamos entender o que são fontes rotas. Fontes rotas é o mesmo que dizer cisternas rotas. Rotas porque são rachadas, incapazes de reter água. São cisternas rachadas. Uma cisterna rachada não consegue armazenar água. É sem nenhuma utilidade. O profeta Jeremias faz essa comparação para exortar o povo sobre o pecado, por buscar alternativas de satisfação nas coisas mundanas, tendo colocado ídolos no lugar que deveria ser somente de Deus. Porque o povo trocou a fonte pura, a fonte da água viva, que é Deus, pela mentira, por algo ilusório que nunca será capaz de preencher ou saciar a sede da alma. Como disse o Senhor Jesus para a mulher samaritana: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O Senhor Deus é a fonte de todo o bem, beleza, riqueza e vida. Além da água mineral que é vendida a partir dessas fontes de águas puras de En-Gedi, historicamente sabe-se que é extraído e exportado um precioso perfume, como o perfume feito com a planta nardo.
Também os habitantes de En-Gedi cultivavam as suas parcelas e produziam um perfume valioso ao Estado, gerando renda e financiando projetos históricos. Inclusive, este perfume era considerado um produto de luxo no Antigo Egito e no Oriente Próximo, com a sua produção em En-Gedi, sendo uma fonte de riqueza. Atualmente, a marca En-Gedi comercializa óleos de unção perfumados, como o nardo e outros extratos de flores da região. Assim sendo, En-Gedi, tão próximo a Sodoma e Gomorra, não ter sido destruído nos mostra que Deus é justiça para punir a iniquidade, mas também é amor para recompensar com bênção sem medida aos que Ele amam de verdade. Porque Ele é o Deus da vida, que criou todas as suas maravilhas, não para destruir depois. Foi um homem que quebrou a aliança de confiança com o seu Criador e tornou-se merecedor da punição devida por tanto mal praticado. Sodoma e Gomorra é o famoso exemplo do julgamento de destruição pela justiça divina condenatória. Mas En-Gedi é a expressão de Deus como a fonte inesgotável de vida, de paz, de alegria e de prosperidade. Ele é o Deus que gera satisfação plena para a nossa alma. E não tem nada nem ninguém que possa preencher esse lugar em nossas vidas. O Senhor diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. En-Gedi, um refúgio para o rei Davi. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de En-Gedi. Como vimos, En-Gedi é formada por suas nascentes, cachoeiras e grutas, e foi o esconderijo perfeito para o rei Davi, quando Saul o perseguia para matá-lo. A Bíblia diz que assim que Saul e os seus homens estavam para cercar Davi e os seus homens para os prender no deserto de Maom, Deus deu um grande livramento para Davi ali. Enviou um mensageiro a Saul, informando que os filisteus haviam invadido a terra deles. Pela providência de Deus, Saul desistiu por um momento de perseguir Davi, pois Saul teve que ir ao encontro dos filisteus. Essa história de Saul e Davi em Maom está em 1 Samuel 23, versículo 24 a 28. Então foi de Maom que Davi saiu para En-Gedi. Voltando Saul de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi em busca de Davi, perto das rochas das cabras selvagens. A Bíblia diz que, chegando Saul a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna, Saul entrou para fazer suas necessidades. Porém, Saul não sabia que Davi estava com seus homens no interior dessa caverna. E ali, estando Saul vulnerável, Davi teve a oportunidade de matar Saul e não o fez, por considerar Saul um ungido de Deus. Davi apenas cortou a ponta do manto de Saul. No momento de maior pressão, Davi reflete a imagem de homem de Deus, demonstrando assim amor, justiça, lealdade e integridade. E quem somos nós quando nos vemos encurralados? Mentimos, traímos, enganamos ou somos como Davi? Então, de longe Davi faz reverência, ele reverencia Saul e lhe mostra a ponta do manto que cortou das vestes de Saul, conforme segue. Disse Davi a Saul: por que dás ouvido às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Este dia os teus olhos viram que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. Alguns disseram que eu te matasse, mas a minha mão te poupou. Eu disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é o ungido de Deus. Olha, meu pai,
Vê aqui a ponta do teu manto na minha mão. Eu cortei do teu manto, mas não te matei. Considera e vê que não há na minha mão nem mal nem rebeldia alguma, e que não pequei contra ti, ainda que andes à minha procura para matar-me. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, mas a minha mão não será contra ti. Davi fez o rei Saul chorar com essas palavras. Saul reconhece que certamente Deus daria a Davi o trono de Israel, como de fato deu. E após Saul pedir que Davi jurasse que não extinguiria sua descendência e seu nome após sua morte, Saul se retirou e foi para sua casa. Mas Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. O lugar forte é En-Gedi. Assim, En-Gedi foi para Davi, e profeticamente é aquele lugar que a nossa alma anseia, o lugar desejado da nossa alma, o lugar de descanso e da justiça de Deus em nosso favor. Como necessitamos desse lugar, do socorro de Deus. Como disse o próprio Davi, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. En-Gedi foi para Davi e pode representar para nós um lugar decisivo para provarmos, assim como fez Davi, o temor e reverência para com Deus e o respeito ao nosso inimigo, independente de quem seja, como fez Davi para com o rei Saul, mesmo estando Saul na condição de seu inimigo. En-Gedi foi para Davi e pode ser para nós também um lugar que Deus vai escolher para entregar o nosso inimigo nas nossas mãos. Portanto, o lugar da justiça e do favor de Deus, assim como fez o Senhor para com Davi. En-Gedi foi para Davi e pode ser para nós também um lugar de oportunidade para validarmos o nosso caráter como homem ou mulher segundo o coração de Deus. En-Gedi foi para Davi e pode ser para nós também um lugar onde decidimos não fazer a justiça com as nossas próprias mãos e decidimos deixar o julgamento e a vingança totalmente nas mãos de Deus, assim como fez Davi. En-Gedi foi para Davi e pode ser para nós também um lugar de darmos aos nossos inimigos a oportunidade de reavaliar seus conceitos e de se arrepender para ter uma nova chance com Deus, assim como Davi deu oportunidade de arrependimento para Saul. En-Gedi foi para Davi e pode ser para nós também um lugar que o inimigo vai reconhecer que tem dignidade em nós e entender por que Deus nos escolheu. Assim como Saul pôde ver hombridade em Davi e que Davi era merecedor de ser o rei de Israel em seu lugar. En-Gedi foi para Davi e pode ser para nós também um lugar de descanso, ao mesmo tempo um lugar de renovo para o cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas, assim como foi o refúgio e fortaleza para Davi. O renovo justo que virá de Davi, que já veio, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que está sobre nós e dentro de nós. Este será o seu nome, com que o nomearão, o Senhor, nossa justiça. Davi era um escolhido de Deus, que após a vitória sobre Golias, despertou o ciúme e a inveja do rei Saul. Imagina só ter um rei como seu inimigo. Davi sofreu muitas lutas, perseguições e foi muito afligido. Entre a promessa e o cumprimento da promessa foi um longo deserto, literalmente. Davi teve que viver fugindo e se escondendo para salvar a própria vida, pois Saul o perseguia com a intenção de matá-lo. E assim somos nós. Quanto maior o propósito de Deus para as nossas vidas, maiores são as lutas e muitos e poderosos são os nossos inimigos. Mas o Senhor sempre dá a recompensa devida. Quando somos provados, é uma oportunidade de demonstrarmos para Deus que Ele estava certo quando nos escolheu. Nos Salmos, Davi deixou um legado para nos mostrar que antes de ser rei, ele foi um ser humano como nós. E acima das nossas fragilidades,
que existe um Deus fiel que jamais nos abandona. Os salmos de Davi são inspirações de vitórias em meio a tantas lutas e aflições, como a inspiração pela corça ou cervo, quando Davi diz: com a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Em todas as circunstâncias, Davi tinha sede de Deus e por isso ele compara a sede da corça por água com a sede da alma por Deus. A expressão corça de Engedi se refere a essa passagem bíblica. E os Salmos 57, e o Salmo 23 e o Salmo 142 também retrata a experiência de Davi nessas cavernas como Engedi e nos transmitem exatamente um alívio e descanso em Deus para a nossa alma. Engedi, um lugar tão próximo de Sodoma e Gomorra, não ter sido destruído, é a prova que é possível estar no mundo sem se misturar com as práticas dele e que vale a pena confiar em Deus até o fim. Engedi é o lugar mais baixo da terra que recebe a ajuda do mais alto do universo, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai. Que assim como o Senhor foi com Davi, seja com cada um de nós e nos renove nesta hora e nos dê vitória. Em nome de Jesus. Amém. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois a minha alma em ti se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus envia o seu auxílio e me salva. Repreende os que procuram devorar-me. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. A minha alma está entre os leões, estou deitado entre bestas famintas. Homens cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que dela caíram. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Desperta, minha alma, despertai, lira e harpa. Eu despertarei a alva. Eu te louvarei, ó Senhor, entre os povos, e te cantarei louvores entre as nações. Pois grande é o teu amor e alcança até os céus. A tua verdade alcança até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Seja a tua glória sobre toda a terra. Amém. Será também que os pecadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até Engrai. Haverá um lugar para estender as redes, o seu peixe, segundo a sua espécie. Será como um peixe do mar grande, em multidão excessiva. Deus é a fonte inesgotável de vida. Aleluia, amém.